Bom dia, galera, beleza? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a função cosseno? Então, vamos analisar aqui a sua forma algébrica, o seu comportamento, como é que fica a sua tabela? Bom, forma algébrica, como nós havíamos combinado, toda função tem uma fórmula, e essa fórmula eu chamei de forma algébrica. No caso da função cosseno, nós vamos defini-la como f de x igual a mais b vezes cosseno de mx mais n, combinado? E quanto ao comportamento? Entenda, nós vamos analisar agora o que acontece com os valores no eixo x quando eu estou dando uma volta no círculo trigonométrico para valores de menos 1 até 1. Lembra comigo que o cosseno de 0 é 1, certinho? Então eu já estou no valor máximo. Preste atenção, à medida que eu vou andando sobre o círculo trigonométrico, você percebe que esse valor está diminuindo. Logo, eu tenho um comportamento decrescente. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 meio. Cosseno de 90 é 0. Perceba que agora eu estou avançando para a parte negativa do eixo x. Olha lá, cosseno de 120 menos meio, de raiz de 135 menos raiz de 2 sobre 2, cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2, cosseno de 180 menos 1. Perceba que o valor continuou decrescendo. E chegou agora ao seu valor mínimo. Como eu estou no valor mínimo, o que pode acontecer agora? Agora esse valor obrigatoriamente vai subir. Então preste atenção. Cosseno de 210 menos raiz de 3 sobre 2, cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2, e esse valor está crescendo. Logo eu tenho um terceiro comportamento crescente. Agora entramos no quarto quadrante. Cosseno de 270 é 0, cosseno de 300 é meio, cosseno de 315 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 330 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 360, 1. Fechamos a volta com um quarto comportamento crescente. Então vamos combinar? A função cosseno, ela decresce, decresce, cresce, cresce. Beleza? E quanto à tabela? Vamos analisar essa tabela? Eu tomei a liberdade de escolher o início e o final de cada quadrante para analisarmos o que está acontecendo aqui. Então, fazendo mx mais n valer 0, nós temos a mais b vezes cosseno de 0. Lembre-se que cosseno de 0 é 1. Então, b vezes 1b mais a mais b. Cosseno de 90 é 0. b vezes 0, 0 mais a. Cosseno de 180 menos 1 vezes b menos b mais a menos b. Cosseno de 270 é 0, b vezes 0 é 0, mais a. Cosseno de 360 é 1, b vezes 1b, mais a mais b. Com isso, fechamos o nosso eixo y. Quero chamar a sua atenção para estes valores, a mais b, a e a menos b. Esses são os valores que vão aparecer num estudo gráfico sobre o eixo y. Não vamos dizer quem é máximo, não vamos nos preocupar em quem é mínimo, mas uma coisa é fato. O A será sempre o ponto médio, certinho? E quanto ao período? Vamos lá no eixo x. Olha só, a função vai começar na expressão menos n sobre m, vai terminar no valor 2π menos n sobre m, e com isso nós vamos deduzir a formulazinha do período, que é a mesma da função seno, 2π menos n sobre m. E o porquê módulo? Porque eu estou analisando um tamanho, beleza?